Salve! Hoje é dia de um grande episódio da história brasileira. Você sabe sobre o dia em que 18 homens, no qual 17 militares e um civil, marchou em plena Avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio Vermelho, no calçadão de Copacabana, para a morte? Esse é um grande episódio da história brasileira e você não pode ficar fora dessa. Vamos lá. A gente primeiro tem que se situar no tempo, entender. O ano é de 1922, a gente está em plena República Velha, que é um período que vai de 1889 a 1930. É a República dos Coronéis, a República do Café com Leite. E dentro dessa República do Café com Leite, os anos 20 começa com a insatisfação grande dos tenentes. Né? Essa insatisfação já se inicia nos anos 10 e nos anos 20 ela aumenta mais ainda. Então, durante a década de 20, em plena República dos Coronéis, emerge esse movimento tenentista que quer definitivamente expulsar os coronéis do poder, tomar o poder na mão dos coronéis e, na visão deles, governar de maneira democrática e dar uma moral a esse regime, que era um regime, segundo eles e segundo a história, marcado por eleições fraudulentas, marcado pelo voto do cabresto, marcado pelo poder dos coronéis. Então, nesse sentimento de salvação, nesse sentimento salvacionista, esses militares que tinham uma formação intelectual diferenciada achavam que iam salvar a nação das garras, né, dos coronéis da época. Eis que no Rio de Janeiro vai eclodir esse movimento de maneira bem forte. Né? Vamos agora entender como o tenentismo se manifestou no Rio de Janeiro e o que foi que fez com que 18 pessoas marchassem para a morte em plena Avenida Copacabana. Vamos lá, vamos se situar. Pois bem, o governo brasileiro, o governo federal, era regido por Epitácio Pessoa, né, paraibano, que governava sob o jugo da elite política e elite econômica da época, que estava concentrada sobretudo em São Paulo e Minas Gerais também. O Rio Grande do Sul muitas vezes fez parte desse poder, o Rio de Janeiro e outros estados, mas sobretudo Minas e São Paulo, a tabelinha café com leite. E Epitácio Pessoa vai deixar muito irritados os militares quando ele convoca pela primeira vez um civil para ser ministro de guerra. E isso deixa os militares assim polvorosos, coléricos, de ódio e de raiva do então presidente Epitácio Pessoa. E aí começa o entreveiro. E aí, no final do mandato de Epitácio, que vai ter muitas questões envolvendo os militares, disputa do poder, aqueles anos eram bastante complicados politicamente. No final do mandato, a gente vai ter as eleições em 1921, né? E do lado da situação, apoiado por Epitácio Pessoa, vai surgir a figura do governador de Minas, Arthur Bernardes. Né? Arthur Bernardes vai se candidatar com a máquina eleitoral ao seu favor, com a situação ao seu favor, e vai concorrer com Nilo Peçanha. E durante esse processo eleitoral vai acontecer uma revolta em relação ao mandato de Estado, do governador de Estado, lá de Pernambuco. Eles vão ter alguns problemas nessas eleições lá em Pernambuco. E Hermes da Fonseca vai solicitar ao Exército que fizesse vistas grossas para essa manifestação e deixasse que essa manifestação rolasse contra esse candidato de Pernambuco. Imediatamente, o presidente Epitácio Pessoa vai se sentir ultrajado e vai mandar fechar o clube militar que Hermes da Fonseca presidia. E vai prender Hermes da Fonseca, né, que já tinha sido presidente do Brasil em 1910, né, quebrando com aquele ciclo de presidências sendo ocupada por coronéis. Ele é o único militar depois da República da Espada que assume em 1910 na República Velha. Então, o general Hermes, né, o ex-presidente general Hermes, está preso por Epitácio Pessoa. E aí vão surgir
uma contraofensiva muito forte. Vai ter o episódio também das cartas falsas, né? Cartas falsas vão ser publicadas no jornal. Naquela época já tinha fake news, né? Cartas falsas vão ser publicadas no jornal, ultrajando o exército brasileiro e fazendo gravíssimas críticas ao filho do Marechal Hermes, né? E ao próprio Marechal Hermes da Fonseca, né? E de uma maneira bem falseada, vão atribuir essas cartas a Arthur Bernardes, que nunca foi dita. Então o Marechal Hermes, e aquilo é um estopim para ele se encher de ódio, de raiva para com o futuro presidente do Brasil, Arthur Bernardes. Então, como está o cenário? Marechal Hermes preso por desacato, né, ao presidente, o clube militar do Marechal Hermes fechado, mas o capitão do forte de Copacabana, né, do forte que fica na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, era o filho do Marechal Hermes, Euclides Hermes da Fonseca. E aí o capitão do forte vai tomar o forte, né, e vai começar, o Rio de Janeiro de repente vai amanhecer no dia 5 de julho de 1922 sobre fogos. O Forte de Copacabana começa a atirar em pontos estratégicos de unidades do Exército no Rio de Janeiro. E aí era uma contraofensiva diante da atitude do presidente de ter prendido Hermes da Fonseca, de ter sido falsamente acusado dessas cartas criticando o Exército Brasileiro. E aí o Rio de Janeiro é pego de surpresa dessa tomada do forte, né? Imediatamente vai ter uma contraofensiva diante desses fogos atirados pelo forte de Copacabana e um forte, né, localizado também na zona sul do Rio de Janeiro, vai imediatamente, o forte de Santa Cruz vai contra-atacar esses tiros que estavam vindo do forte de Copacabana e vai alvejar o forte de Copacabana, e aí vai se instalar esse conflito e a cidade vai ficar empolvorosa com fortes se degladiando, se atirando, mas em nenhum momento houve tiros, né? Em nenhuma unidade civil, só foram tiros mirando sempre em unidades militares. E a cidade do Rio de Janeiro amanhece na madrugada de 5 de julho de 1922 sob fogos, com poder bélico extremamente agressivo, e todos ficam apreensivos naquela região da cidade com o acontecimento, né? Eis que o Brasil e o Rio de Janeiro têm o entendimento que não foi só o Forte de Copacabana que sublevou-se, né, através do filho do Marechal Hermes. O tio do Marechal Hermes, Fonseca, também lá no Mato Grosso, também tomou um forte e uma unidade de Niterói também. Eles confabularam para tomar várias unidades militares ao mesmo tempo, mas o fato não aconteceu. Apenas algumas unidades fizeram parte desse movimento em represália à atitude do presidente de ter prendido o Marechal Hermes, em represália à fraudulenta República Velha, a República dos Coronéis, né? E aí o forte vai ser rapidamente cercado, né? 301 pessoas vão ficar lá confinadas, né? Fazendo esse motim, iniciando essa rebelião. Durante a madrugada do próximo dia, do dia 6 de julho, eles vão receber uma ligação do ministro de Guerra, no qual os líderes, Siqueira Campos, que hoje é nome até de estação de metrô e nome de rua também, lá em Copacabana, Siqueira Campos e o capitão do forte, o filho de Marechal Hermes, Euclides Hermes, vão receber uma ligação do ministro e ele vai solicitar que os rebeldes se entreguem. E ele vai prometer anistia. Desses 300, 274 aproximadamente deixam imediatamente o forte na madrugada e ficam poucos homens. Cerca de 29 homens vão ficar no forte até o final, né? E aí, eis que de uma maneira inesperada por todos, o capitão do forte, Euclides, vai sair para tentar uma negociação, para tentar conversar. Imediatamente ele é preso. E aí ficarão 28. 28 homens rasgarão a bandeira do forte, distribuirão a bandeira em 29 pedaços e vão guardar o pedaço
Euclides Hermes. E aí, inesperadamente, eles vão abrir o forte, né? Vendo que estavam cercados, né? Eles não queriam atirar em nenhum edifício civil. E eles vão sair pela Avenida Atlântica, uma das principais avenidas do Brasil naquele momento e um dos principais endereços do Brasil até hoje. E em pleno Caçaldão eles vão marchar com armas em punho, né? Para chegar até o Palácio do Catete, que é uma zona no centro do Rio, onde era a morada do presidente, né? Getúlio Vargas vai passar muito tempo no Palácio do Catete, a gente vai sempre associar Getúlio Vargas a esse Palácio do Catete. E aí eles vão marchar até o Palácio do Catete para tentar depor, ou numa missão realmente suicida. Eles vão saber que eles não vão ter chance contra 3.000 soldados que vão se colocar ao redor dele, né? Então não tem como eles escaparem dessa situação. Já nos primeiros movimentos, desses 28 homens, cerca de 11 homens vão debelar, vão sair, vão ver que estão cercados, que não tem chance, e 17 continuam. Eis que um civil adere ao movimento e vai fazer frente. Por isso que o movimento é chamado de 18 do Forte, porque 18 homens marcharam incrivelmente pela morte. Foi uma marcha suicida em plena Copacabana, né? Em plena Copacabana dos turistas. E aí o exército não vai contar outra. O exército vai abrir fogo. 3.000 homens vão abrir fogo contra 18 homens, né? Então vai ser quase que um fuzilamento mesmo, né? E desses 18 homens, o civil vai morrer, alguns tenentes vão morrer. Lembre-se que nenhuma alta patente resolveu aderir a esse movimento 18 do Forte. Foi um movimento formado basicamente por tenentes da menor hierarquia, da mediana hierarquia do exército. E esses homens vão morrer. Incrivelmente, 2 homens vão sobreviver, que é Siqueira Campos, né, que vai ser feito um herói a partir dessa marcha, e Eduardo Gomes, que depois vai ter uma carreira política, né? O brigadeiro Eduardo Gomes vai se candidatar a presidente, vai fazer filiação ao partido da UDN e vai ter uma extensa carreira política, vai concorrer à presidência do Brasil contra Vargas. Então esse episódio é fantástico dentro da nossa história, o episódio 18 do Forte. Eles vão ser abatidos, 2 vão sobreviver, Eduardo Gomes e Siqueira Campos, que vão ser homenageados no Brasil, vão ser tem ruas que homenageiam esse movimento nos estados do norte do Brasil, em Sergipe também tem, no Rio de Janeiro tem nomes desses tenentes. Mas o tenentismo vai perder essa batalha do 18 do Forte, mas vai se fortalecer. E poucos anos depois, de 1922, ele vai ser um dos responsáveis pela derrubada da República Velha em 1930. Mas aí é história para um outro episódio. Inscreva-se no canal, dê essa força, contribua para a fomentação da cultura e da memória brasileira, assim como a identidade. Se inscreva e compartilhe o canal, viu? Muito obrigado pela atenção e salve!